Eles cortaram a corda e, segundos depois, um homem sentado em uma cadeira de jardim amarrada a um aglomerado de balões estava subindo entre as nuvens. Isso parece um conto de fadas moderno, mas acredite ou não, essa história realmente aconteceu em 1982. Era uma vez, em 1949, um menino chamado Larry Walters, que nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Ele fantasiava com o céu, mas seu sonho de ser um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos não poderia se tornar realidade devido a seus problemas de visão. Então, Larry se tornou um motorista de caminhão e viveu como qualquer outra pessoa no bairro californiano de San Pedro. Seu amor pelo céu e seu sonho de voar nunca esmaeceram. Ele lembrou de uma ideia que lhe ocorreu quando tinha 13 anos. Naquela época, viu pela primeira vez balões meteorológicos pendurados no teto em uma loja militar. Eles estavam flutuando no ar e o jovem Larry pensou: por que não aproveitar isso? Você não precisa de uma licença de piloto para voar com balões cheios de hélio, certo? Então, aos 33 anos, o homem decidiu dar vida a seu sonho de 20 anos atrás e começou os preparativos para o voo. Para descobrir de quantos balões ele precisaria para o experimento, foram necessários alguns cálculos. A força de elevação do hélio é de 1 grama por litro. Isso significa que 10 litros de hélio em um balão podem levantar 10 gramas. Um balão de parque de diversões comum tem cerca de 30 centímetros de diâmetro e pode conter 14 litros de hélio. Assim, pode levantar cerca de 14 gramas, se você ignorar o peso do balão e da corda. Para levantar uma pessoa que pesa 80 quilos, são necessários impressionantes 5.700 balões. Mas se usar os balões excedentes de lojas do exército, que tem 3 metros, precisará de apenas 8 para levantar 80 quilos. Larry foi fiel ao seu sonho e optou pelos balões meteorológicos. Juntamente com sua então namorada, comprou 45 deles e tanques de hélio. Ele sabia que levantaria algumas suspeitas e, para se preparar, forjou uma requisição da Film Fair Studios, dizendo que era um funcionário dela e precisava de balões para um comercial de TV.